Programa não recomendado para menores de 14 anos. Placa ISA num VIC-20. Pode isso, Arnaldo? Um drive de Apple II muito, mas muito quebrado. A volta do AMX Project. A efeméride definitiva. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Repórter Retro número 118. Não tenho nada para dizer sobre esse número, nenhuma curiosidade matemática, nenhuma linha de ônibus da minha época de garoto. Então vamos começar nos apresentando, sendo que a mesa, por enquanto, tem apenas uma dimensão, porque estamos aqui apenas eu, Juan Carlos Castro e... Eu, Giovanni Nunes. É uma mesa binária. É uma mesa, literalmente. Não, pelo contrário, é uma mesa. Ela só vai ser uma mesa quando o Ricardo chegar. Aí vai passar a ter duas dimensões, e enquanto o Ricardo está chegando, é um fractal. Porque vai ter uma e duas dimensões, porque eu acredito que ele esteja a caminho. Eu espero, porque tem coisa para ele falar que ele precisa estar presente para falar. Mas enquanto isso, vamos começar com o 2025 das efemérides, e vamos começar com o fim, né? O fim de tudo que acabou. Sim, o fim definitivo da era clássica. Assim como a gente já disse várias vezes, assim como o final da Idade Média tem controvérsia sobre quando acabou em algum lugar no século XV, existe controvérsia entre a comunidade retro, ou seja, entre nós, né? Sobre se a era clássica acabou com a falência da Commodore em abril de 94, ou nos 30 anos do Windows 95, ou em alguma coisa no meio. E o que acaba de completar 30 anos é o último desses possíveis marcos, que são os 30 anos do lançamento do Windows 95, com direito a Mick Jagger cantando Start Me Up. E com direito a showzinho, e com direito a eles terem lançado em agosto de 95, e por 4 meses não teve que chamar o Windows 95 de Windows 96. Porque eles planejavam chamar de Windows 94, né? Pois é, né? Acontece. Teve vários nomes, assim como vários produtos da Microsoft em décadas passadas, e eu acho que em décadas atuais também, assim como o demônio tinha vários nomes. Exatamente. Mas a gente já... Mas assim, foi o primeiro grande show estilo... o primeiro lançamento de sistema operacional do estilo de show de banda, né? Com gente na fila para poder comprar e coisas do gênero. Obviamente... Como todos os lançamentos de software da Microsoft, a primeira versão do 95 eram muito bugadas. Tanto que depois deles terem chamado o Mick Jagger para cantar os Rolling Stones para poder usar, né, a Start Me Up, veio até a piada de também eu licenciar o Let Me Try Again do Sinatra. Eu acho que já que logo depois começou a ser moda os PCs serem pintados de preto, o Jagger também podia cantar Paint It Black, né? Mas como esse não é um podcast sobre Rolling Stones e a gente já falou muito sobre Windows 95 em episódios anteriores, vamos... E nós não temos Sympathy of the Devil, a gente pode seguir adiante, né? 40 anos do Quick Basic. A versão sofisticada do Basic, a grande atualização do Basic, né? Porque eles estavam desde 77 só requentando as versões de Basic, mudando plataforma, acrescentando uma coisinha a outra. E aí, em 85, lançaram o Quick Basic. Sempre mantendo a mesma base de código, aquela base de código que na verdade remonta ao Basic do Altair. E o interessante é que, se eu não estou enganado, ele foi feito com o objetivo de concorrer com o Turbo Pascal. Até Quick Basic, Turbo Pascal, né, são piadas do mesmo tiozão. E o lançamento do Quick Basic foi o último grande episódio de programação do Bill Gates. Porque ele como uma gincana, eles chamaram vários analistas de tecnologia do tipo: vamos apresentar um problema, você pode trazer a sua linguagem de programação preferida
e o Bill Gates vai aqui desenvolver em tudo basic. Assim, ao vivo e a cores? Ao vivo e a cores. E quem sabe faz ao vivo. Mas isso foi, 1985. Isso foi então até depois dele mexer no Basic do TR-80 Model 100, né? Não, o 100 é anterior, né? Anterior. Anterior. O Quick Basic é anterior? Não, o Quick Basic é posterior. Claro. O Model 100 é de 83, 84. Então, eu achava que a última instância de Bill Gates programando era essa. Tudo bem que essa aqui foi performática para fins de show, né? Então... Foi performática, ele teve que ensaiar, porque já estava um bom tempo sem fazer o programa. Esse é quase, acho que o início da... Você vê que ele é bem o início, né? O Bill Gates sempre ficou em segundo plano. A história da... meio que segundo plano na Microsoft, isso acontece mais no final da década de 80, que pega um cara lá, um marqueteiro lá, que resolve transformar o Bill Gates no super nerd. Então acho que é quase o comecinho dessa história. Mas o Bill Gates é um dos nerds performáticos que eu acredito que a nerdice dele era verdadeira. Uhum. Como fala o Steve... o cara que escreveu o livro da Microsoft Live, ele fala, né? Ele trabalhou na Microsoft vários anos, ele foi do time de segurança na época do Windows 2003, então assim, é um time que apanhou. Depois ele foi para o pessoal do Xbox e ele fala que um lista de e-mail assim que o Bill Gates foi copiado de um problema de segurança do Windows, que soltou o e-mail e daqui a pouco, num sábado de manhã, o Bill Gates fez uma pergunta, isso assim, aí ele fala, Bill Gates, apesar de tudo, ele é um cara bastante inteligente, ele entende o que está acontecendo. Ele fez uma pergunta válida. E até assim, ele até falou no outro e-mail com o chefe dele. No caso, vai ser isso aqui, né? Você quer responder ele? Não, responde você. Pulando mais os 5 anos para trás, temos os 45 anos da empresa Novell, que não começou como uma empresa que fazia sistema operacional de rede. Ela fazia o quê? Computadores. Nós temos no nosso site, se você fizer uma busca sobre Novell e mosca branca, esta máquina se chama Novell Nexus 1 e foi o primeiro produto da Novell, um computador fabricado entre 80 e 82. É um CPMzinho clássico, rodando CPM, que não tem nada de absurdo ou de muito peculiar dentro dele, a não ser o fato de ter sido fabricado pela Novell. Eu vou colocar o link aqui para você ver, e obviamente o link está no show notes para vocês ouvintes verem, ou melhor, ouvirem. E foi assim que a Novell começou. Pelo menos o nome era legal, hein? O livro que eu citei é a Microsoft Life, do Stephen Toulouse. Stephen Toulouse, não conheço. Depois cata o link aí que eu também vou botar no show notes. Acho que ele não tem mais um site, que ele é falecido. Mas assim, tá disponível nos melhores sites de compra de livro. Um link pro livro que eu tô falando, sei lá, um link do, sei lá, eBiblio, sei lá, algum Google Books, algo assim. Eu só acho do Amazon. Tá, pode botar da Amazon. Pode botar da Amazon, a gente bota aqui. Inclusive, já que falamos do 95, tem um caos que ele conta, já falei em outros repórteres retro aqui, do dia que eles decidiram que iam roubar os disquetes de Estação 95 para levar para casa, quando era beta ainda. Conta o caos nesse livro? Ele conta esse caos. Que os colegas combinaram de fazer isso. Num dia lá, o cara ia fazer um backup, que não era um backup, era uma cópia dos discos, e trazer para casa. Que, aliás, foi o dia que a Microsoft liberou para todo mundo que trabalhasse na Microsoft levar o Windows para casa. Cara, eu vou querer comprar esse livro. Mas a gente tava falando da Novell, né? Novell. Quando eu vi essa efeméride dos 45 anos da Novell, eu falei, pera, a gente já não acabou de falar alguma coisa da Novell, mas não, era esse artigo. Foi que a gente botou em abril desse ano agora, faz 5 meses. E seguindo ainda com os 45 anos, tem mais coisa, né? Sim, temos o sistema operacional Xenix, que, por incrível que pareça, é anterior ao PC. A maior parte das pessoas que conhecem ou ouviram falar do Xenix conhecem como um sistema operacional para PC estilo Unix, só que a história não foi bem assim. O IBM PC não existia, o acordo da Microsoft com a IBM não existia.
a Microsoft simplesmente era uma empresa vendedora de linguagens, de software. E eles licenciaram o AT&T Unix para fazer uma versão deles e, a princípio, colocar em computadores hipotéticos rodando 80, 86, 80, 88. Ou seja, veio uma coisa assim meio oblíqua ao PC. Depois teve versões para várias outras arquiteturas, a começar, claro, pelo próprio PC, mas teve também para Z8000, para 68000, eu acho que para mais algumas até. E o curioso do Xenix, ele foi bastante popular no Brasil. Ele era tipo, o Unix instalava na sua empresa quando você precisava de um Unix, por motivos óbvios, né? Você não precisava comprar um servidor específico, você comprava apenas um precisão parrudão e vamos que vamos. Rodava até em XT. Então. Tanto que foi exatamente para esse processador que ele foi feito originalmente. Eu, por puro acaso histórico, eu não tive contato com o Xenix em momento nenhum, eu só conheço de ouvir falar. Você realmente viu ele funcionando em empresas? Eu acho que na faculdade tinha uma... Então, quando atualizaram o laboratório, pegaram todos os XTs que ninguém queria usar e transformaram todos os XTs que ninguém queria usar em terminais Xenix. Nossa! Aí montaram um laboratório só com isso. Faz bastante sentido, um excelente aproveitamento de hardware. Uhum. Porque a performance dele em máquinas PC é questionável, né? Mas para ensino tá ótimo. Ele chegou a ter versão de quase tudo que a Microsoft vendia para ele. Então ele tinha o Word, ele tinha Multiplan, ele tinha toda a quinquilharia. Usa aqueles aplicativos modo texto para DOS que a Microsoft fazia. Tinha até o X3 Gold, o Xenix. Chegou a rolar, existe um port. Caramba! Midnight Commander antes do Midnight Commander. Aham. Não, mais até, né? Que o Midnight Commander não tem visão de árvore. De árvore, não. Ele segue o padrão. Ele segue o padrão do Norton Commander, né? Que são os dois painéis. Nossa, eu gostava muito daquela interface do X3 e do X3 Gold. Agora vamos falar de uma coisa que eu não gostava muito. Bora! O processador 6502. Eu tô sentindo o ódio vir pra cima de mim. Mas, gente, esse processador que está fazendo 50 anos, o 6502 da Mons Technologies, que depois foi comprado pela Commodore e que veio a ser o processador do Apple II e de várias outras máquinas clássicas dos Commodores, dos Atari 8-bits, do Escambau, até do Nintendinho. Do Nintendinho, acho que até de Tamagotchi. Gente, até o PC Engine, né, é um 6502 turbinado. Aham. Mas eu tenho pinimba com 6502. Por causa daqueles registradores horrorosos dele, todos de 8 bits. Eu acho que o mais irritante dele é aquele milhares de modos de endereçamento, que talvez seja para suprir esse problema do registrador de 8 bits, né? E que te gera uma confusão enorme. Qual que eu preciso usar? Tem a tralinha na frente, não tem tralinha, tem entre parênteses. Poxa! Olha, em alguma terra alternativa existiu um eu que tomou contato pela primeira vez com assembler de 6502 em vez de assembler de 8080, Z80 e de 6809, 6800 como eu tive contato. E o eu desta terra foi mal acostumado. Aí depois de aprender esses assemblers de 8 bits e vamos ver o que é essa 6502 do Apple II que faz tanto sucesso, eu peguei um Leventhal na ciência moderna, folhei, por quê? Tô fora, tchau. Que eu tava com um 6502 em casa, né? O meu cunhado tinha comprado e os meus sobrinhos mexíamos, programavam Basic, jogava, caramba, e eu tava querendo tentar programar em assembler nele. Eu vi a arquitetura do 6502 e eu disse, tchau. Não, mas ela é estranha mesmo. Ela é simples em alguns aspectos, mas acho que ela é extremamente complicada em outros. Ela te pede uma certa dedicação. Mas por outro lado, essa arquitetura abominável do 6502 também é a maior vantagem dele, porque ele foi feito com apenas um objetivo: ser o chip mais barato possível, que é possível ele funcionar como um microprocessador usável e para o qual se possa fazer software usável. E ele tem uma curiosidade, né? Ele é descendente direto do 6501, que na verdade era uma cópia pino compatível do 6800, né?
Da Motorola. Mas veja bem, o 6501 tinha a mesma arquitetura do 6502. Essa mesma arquitetura bizarra que eu falei os últimos 15 minutos falando mal, esse 6501 já tinha. Mas o 6501, além disso, ele era eletronicamente compatível com o 6800 da Motorola. Você podia tirar de uma máquina, tirar um, botar o outro e trocar a ROM, né, o sistema operacional, usar um software diferente e o teu equipamento funcionava. É isso que a Motorola deu um salto mortal triplo de costas e mandou uma matilha de advogados para cima da Most Technologies. Aí eles modificaram, né, a interface, a lógica eletrônica do 6502, mas mantendo a arquitetura de software do 6501. Ele teve uma evolução, né, que é o 65C02 da Western Digital Design. Gente, coisas básicas, tipo, você olha para um microprocessador, você imagina que todo registrador dele, você pode dar push dele no stack. Não! Os registradores de índice X e Y, você tem que passar ele para o acumulador para poder dar push. E para dar pop, você tem que dar pop no acumulador e depois passar para ele. Olha, eu tenho razão interpinimba contra ele. Oi, gente, cheguei. Opa, Ricardo chegou. Você quer que eu continue falando mal do 6502 ou vamos falar de inteligência artificial? Porque eu tô uns 15 minutos xingando a arquitetura bizarra e absurda do 6502. Eu queria só complementar um negócio do 6502, que assim, a primeira revisão, né, que nem foi pela MOS, porque a MOS, depois que foi comprada pela Commodore, ela fazia versões customizadas do 6502 para determinadas necessidades, mas para público geral... 6510, 65 quanto, vai por aí afora, né? Assim, ao invés do cara colocar o 74LS ao redor do 6502 para fazer uma determinada atividade, a Commodore embutia dentro do chip e pronto, mais fácil. Economia porca. Isso é para desestimular clonadores. Quantos clones de computador de 8 bits da Commodore existem? Me diz, quantos? Zero. O pessoal está fazendo clone de patch agora. Mas eu quero falar o seguinte, ele tem uma revisão pela Western Digital Design, que é o 65C02, né, que ele é CMOS, e tem um detalhe, nele, todas as instruções que eram ilegais, ou codes ilegais da 6502 viraram NOP. Fizeram a coisa certa. Sendo que no 6502 tinha zilhões de efeitos colaterais e tinha uns malucos que usavam, né? Sempre tem, esse é o problema. E eles também são responsáveis pelo 65C816, né? Que é a versão 16-bit do 6502, do C02. Que tem uma curiosidade. É o que é usado no Super Nintendo, né? Super Nintendo e Apple IIgs e Super Nintendo, isso. Porque ele tem uma curiosidade. E quando você liga ele acha que é o 65C02. Ele tem baixa estima. Aí você pode setar um modo específico, ele entra no modo 16 bits. Não é baixa estima, eu diria média estima. Baixa estima se ele achasse que é um 6502. Aí seria baixa estima. Ser um 65C02 é ter uma opinião um pouquinho melhor de si mesmo. Pelo menos você pode dar push porque pelo menos você pode dar push em todos os registradores, né? Ô Juan, o Intel Core i9 ele acorda achando que é 8086, né? Esse é pior ainda. E falando desse negócio do 816, tem um post que saiu mês passado, ou saiu recentemente no Hackaday, que é um cara que implementou em FPGA 85, o 65C832. Ele fez um 6502 de 32 bits. Nossa! Caramba, o cara fez a mesma coisa que eu tava pensando. Eu tava pensando em fazer uma coisa muito similar pro 6809. A gente mencionou isso no What If. Eu quero ver quando vai ser o 65C64. Olha, pessoal. Junto com o R900. E já que estamos falando de alucinações, a próxima efeméride é sobre coisas que alucinam. São 70 anos da inteligência artificial, né? Do termo, né? Da ciência da inteligência artificial, porque nessa data, 70 anos atrás, foi publicado um paper
31 de agosto de 1955, pelo Marvin Minsky, né, que é considerado o pai da inteligência artificial, e outros dois cientistas chamados Nathaniel Rochester e John McCarthy, que não é aquele que perseguia comunistas, mas é da mesma época. E tem o Claude Shannon também. Sim, ele também foi autor desse paper. Eles basicamente... O título do paper é Alexa, faz um café. Não, o título é Uma Proposta para os Projetos de Verão de Pesquisa no Dartmouth sobre Inteligência Artificial. O artigo era para justamente estabelecer as bases que seria discutido no ano seguinte, né, um encontro que seria no Dartmouth College, o mesmo Dartmouth College da onde começou e surgiu a linguagem BASIC, para discussões a respeito de inteligência artificial. O que se as definições eram os fundamentos, né? Então esse artigo acabou trazendo os fundamentos da inteligência artificial, como nós conhecemos, que agora está na modinha com Claude, ChatGPT, Gemini, LLM, DA51 e outras coisas mais. E tem uma curiosidade, a IA surge como ciência, né? Inicia tudo um processo de pesquisa na década de 60, na década seguinte, começa na década de 70 e na década de 80 acontece a implosão, né? A queda. Não é a implosão, eles têm um nome muito legal para isso, que é o inverno da IA. O primeiro grande inverno da IA. Porque ninguém mais falava de IA. Basicamente, o pessoal começou a achar que o estado atual da performance, né, do hardware ia tornar impossível colocar certas coisas em prática. Então precisou a lei de Moore agir por bastante tempo para o negócio começar a voltar a ser viável. Eu lembro que no meados dos anos 90, quando eu fui tentar a pós-graduação, eu tentei para um setor na COP, na UFRJ, mas quiseram me puxar para fazer a pós na área de inteligência artificial. A gente precisa de um matemático aqui para trabalhar a parte de matemática pura, não sei o quê. Só que eu, como um matemático cretino que sou, matemática pura é um negócio que eu corria mais do que o diabo corre da cruz. Eu acabei não indo, falei, tô fora de IA. E foi nesse período que IA tava meio em baixa. Estava ainda na época dos sistemas especialistas, que foi o que surgiu nos anos 80, que eram aplicações que você alimentar com dados para dar respostas, né? O advento da rede neural. Tipo médico virtual para fazer diagnóstico. Tem medidas dos pilares de várias pontes. Eu quero saber qual a ponte vai cair primeiro. Esse tipo de coisa assim. Sim, foi modinha isso, eu lembro. Aliás, um alô para o emérito membro da nossa comunidade, Augusto Bafa, que é professor na PUC, exatamente na área de inteligência artificial. E a PUC lançou esse ano está lançando uma graduação em inteligência artificial. Sem saber mais informação nenhuma, eu adivinho, usando meus poderes extrasensoriais, que Bafão está envolvido. Claro. Ele dá uma palestra lá na minha escola, dá uma palestra online, e recentemente ele dá uma palestra presencial, apresentando o curso para os alunos do ensino médio, comentando, falando, para ver, né, consegue arrastar algumas cabeças frescas aí para serem torturadas por ele e outros professores na PUC, lá achando que vão chegar lá e vão passar ordem vão ficar passando ordem pro ChatGPT. Isso, Alexa, faz a prova. Não, mas isso eles já tentam o tempo todo, nossos alunos, e falham miseravelmente. Mas eu fiz isso esses dias, tá? Eu virei, não foi Alexa, eu virei, pronto, faz uma prova pra mim, passei tudo isso e fez a prova. E ele montou a prova. E é que a prova tava boa, tá? Mas eu não vou ficar falando muito aqui, contando meus segredos de confecção de prova. Não vou ficar aqui contando meus segredos, porque eu não vou ficar me queimando. Vamos passar. Você só precisa fazer uma prova e mudar a ordem das questões o suficiente. Mas era uma prova prática. Eu tratei de fazer. Eu fiz uma e criei em cima. Eu fiz as minhas criações em cima. Mas não vou ficar contando minhas histórias, né? Só lembrar que 9 dias antes dessa efeméride, que foi no dia 31 de agosto de 1955, 9 dias antes, no dia 22 de agosto de 1955, surgiu o primeiro grupo de usuários de computador da história. Que, para surpresa de absolutamente ninguém, era de usuários de mainframe IBM.
Pois E o computador nem era deles. Pois é, o grupo se chamava Share, que a ideia era trocar informações, experiências e programas entre os usuários do IBM 701. O maneiro disso é que foi uma coisa assim totalmente da comunidade mesmo, né? Popular, dos usuários. A IBM teve zero de envolvimento, isso, pelo menos na parte da criação e da montagem do grupo. Foi uma iniciativa coletiva mesmo dos usuários da máquina, espalhados em empresas e universidades e instituições governamentais em vários lugares do mundo. Sim, uma das maiores contribuições dele foi a IBM montar uma biblioteca Share, onde ela botava o código-fonte dos sistemas, né? Afinal das contas, na época não tinha nenhuma preocupação com questões relacionadas à licença, e bota lá os códigos, vamos lá, e o pessoal podia pegar, alterar as rotinas, compartilhar e fazendo assim. Ou seja, primeira experiência prática que hoje a gente conhece como desenvolvimento distribuído, código aberto e todos assim, mas isso aí era tudo na base do FPC FPL, né? Fita pra cá, fica pra lá. LPC, LPL, listagem pra cá, listagem pra lá, CPC, CPL, cartão pra cá, cartão perfurado, tá, gente? E coisa assim desse tipo, tá? Provavelmente era CDCPL e CDCPC. Caixa de cartão pra lá, caixa de cartão pra cá. Verdade. Então, o Share da IBM completou 70 anos. Esse grupo não está nativo? Obviamente não é dessa máquina. Não, com os membros fundadores. Né? Não existe o site. Mas talvez haja um velhinho lá falando na minha época. Alguém de 90 anos, alguém que tivesse 25 anos nessa época, tem 90 hoje. Então vai que, né? Tá lá, usuário ativo. O Share não existe, o site está lá, share.org, desde 1955. O Share produz eventos que entregam educação inigualável e acessos a uma comunidade de computação empresarial global. O grupo não existe, tá? A IBM continua parceiro, a Broadcom, com a sua linha de mainframes, está lá. Eles têm a sede em Chicago, está lá, 70 anos do Share. Que maneiro, então, 70 anos de pirataria. Então, infelizmente, o grupo de usuários de MSX não é o mais antigo em atividade no mundo, né? Não, estamos a caminho de passar esses. Um dia a gente passa. Só são os mais chatos. Não, são os mais legais. São os mais irredutíveis. Quando comparo a gente com os gauleses, eu me sinto homenageado. Que negócio é esse de SWAC? É algo a ver com SWAT? Sovaque. Tem algo a ver com desodorante? Ainda bem que não tem a ver com SWAT, né? O SWAC é o sovaco, avanço, barla. Quando se fala em desodorante avanço, você vê o estado, vê a idade da pessoa. Já foi fazer seu exame? Dá pra você saber a idade da pessoa quando menciona o desodorante como um avanço. Mas a gente vai falar no episódio sobre desodorante, né? O SWAC é o Standards Western Automatic Computer, que era um computador que surgiu em 17 de agosto, foi apresentado em 17 de agosto de 1950 pelo National Bureau of Standards, concebido para ser uma máquina para lidar com computação científica, especialmente para cálculos complexos em áreas como física, matemática, química, meteorologia e engenharia. E culinária, porque o pessoal de culinária eles insistem em usar xícara, colher. Você tem que literalmente ter uma calculadora para cozinhar. Ainda mais usando o sistema imperial, por favor. Então. Né? Lembrar que o National Business of Standards hoje em dia é conhecido como National Institute of Standards and Technology, que é o NIST. E esse computador foi feito pelo NIST junto com a Universidade da Califórnia em Los Angeles, ou seja, a UCLA, tá? A ideia é que ele foi para uso provisório, que era a ideia é o seguinte, vai quebrar o galho aí para substituir o ENIAC por enquanto. Enquanto não temos nada melhor, vai ele no lugar do ENIAC. Ele é a válvula. Os caras construíram um computador provisório para quebrar o galho, né? Brincadeira. Pois é. Da equipe, ressaltar, uma das pessoas importantes que trabalhou na equipe foi o Harry Douglas Huskey, um matemático que trabalhou no projeto do EDVAC, do ENIAC e no ACE, que era o computador que o Alan Turing trabalhou lá no Reino Unido. Ele é a válvula, tem
2.300 válvulas, o que era considerado modesto para a época. Realizava somas de números de ponto fixo em 64 microsegundos, multiplicações em 384 microsegundos. Na época, era seguramente o computador mais rápido daquela época. A memória usava tubos de Williams. Legal. Isso para memória. Para memória, legal. Memória. Como você pode gerar memória, você pode falar também com o telefone. E ele foi utilizado para encontrar 5 novos números primos. Os números de Mersenne. São os números primos mais fáceis de se achar, né? A gente já falou sobre... A gente não teve um episódio sobre memória, a gente chegou a falar sobre tubos de Williams. Esse termo não me é estranho. E não estou falando do escapamento do carro do Carlos Sainz, não, tá? Tubo de Williams, tubo de McLaren, o que mais? A gente falou disso, eu lembro de ter visto isso quando eu tive esses tubos de Williams, quando eu tive no National Museum of Computing em Bletchley Park, na Inglaterra. Talvez tenha sido isso, talvez tenha sido. Não, e nós falamos também num repórter reto, no passado remoto, e acho que nós comentamos também no nosso episódio sobre memória, porque apesar dele ser um tubo, ele ser um CRT, ele é uma memória. O mais interessante desse computador é o seguinte, foram os dois usos que ele teve, tanto para encontrar esses 5 novos números primos de Mersenne, foi em 52, mas depois ele foi usado na pesquisa de uma cientista britânica na área de química para desenvolver uma técnica para cristalografia de raio-x, e ela levou o prêmio Nobel de Química em 1964 por conta dessa pesquisa. Opa. Isso no computador provisório. Ele foi provisório por 17 anos. Parou de ser. É o famoso provisório, né? O provisório permanente. É um provisório típico, na verdade, né? Provisórios tendem a ser desse jeito. Exatamente. Provisório permanente. E se vocês entrarem lá no site do Museu Capixaba, tem o link pro vídeo do Harry Husker já falando da sua história, falando do SWAC numa palestra que ele deu pro Computer History Museum nos Estados Unidos, que fica lá em Mountain View. Tem o vídeo dele lá, do velhinho, contando as experiências, contando as historinhas lá do provisório. Gente, vamos levantar morto, e não tô falando mortos, tô falando morto. Rise from your grave. Porque a gente tem só um item no Rise from Your Grave, mas, meu irmão... Esse aqui tava muito morto. Tô muito morto. Pois é, né? Esse não é nada provisório, né? Não, nada provisório. O Adrian Black, sempre ele, né? Essas coisas, essas cascudas sempre acontecem com ele, né? Cara, eu desisto do Adrian Black. Esse vídeo tem 1h20. E é pra consertar um drive. Eu consegui ver esse vídeo todo. E, caramba, é um drive, é um clone, né? Então ele funciona como Disk 2, mas a eletrônica dele é ligeiramente diferente. O Adrian Black aproveitou aqui para estrear um brinquedinho novo dele, que é um híbrido de osciloscópio com multímetro, que eu achei muito jeitosinho. E o defeito era que ele não funcionava, e quando você ligava ele numa máquina com 2 drives, o outro drive também não funcionava. Se tirava, ele voltava a funcionar. Tinha eletrolíticos estourados que ele trocou, não era esse o problema, mas era um problema. Ele conjeturou que tinha alguma coisa com o pino de enable. Ele fez um montão de testes com o Locksmith, um segundo drive funcionando, que ele tirou do Apple, trocando chips, tirando pontos de resistores, botando pontos de resistores, usando um drive doador que tinha problemas insolucionáveis. Depois de muita troca de chip, ele conseguiu formatar um disquete. Depois de muito mexe para lá, mexe para cá, conseguiu copiar um disquete. E quando estou falando mexe para cá, mexe para lá, gente, eu fiquei abismado com isso. Tinha uma PROM que estava queimada, ou seja, uma PROM tinha código dentro dela, não tinha dados dentro dela, e não é uma coisa que não tem como como substituir, só que com tentativa e erro, ligando fios e se guiando pelo esquema do drive original da Apple, o cara conseguiu botar esse drive funcionando. Meu Deus do céu.
Não, lá pro final do vídeo ele fala que ele tinha desistido do Drive, ele estava pronto para publicar o vídeo como insucesso, infelizmente não funciona, papapá. Depois ele tentou mais, começou, e conseguiu. Eu ia dizer que é muita vontade de ressuscitar um Drive, mas vou te contar. Muita vontade. Eu espero que a monetização desse vídeo tenha rendido bastante para ele, porque, pelo amor de Deus, né, em termos de custo-benefício do esforço, não. Joga no lixo e compra um emulador com cartão SD, vai. Melhor que você faz. Pela mãe do guarda, cara. Como efeito colateral desse vídeo, ele me mostrou um joguinho muito maneiro que eu nunca joguei, que deve estar naquele cartão cheio de jogos que eu uso no meu Apple IIc, que se chama Draw. É um joguinho de plataforma assim, meio que Stone Capers, sabe, com um mapa assim similar. Você tem que resgatar duas figuras e atirar em outras que te matam. Tem uns portais que você vai para cima e para baixo. Eu gostei da mecânica desse jogo, parece muito divertido. O nome dele é Draw. Não é Babar em inglês, é DROL com L só. Não é Draw, Gostei desse jogo. Eu vou querer procurar ele. É da Brotherhood, que é inclusive pra SG-1000. Brotherhood, SG-1000, caramba. Só que dá pra eu rodar no SC-3000? Quer dizer, eu precisaria de uma. Eu só tenho multicat, eu tenho interface, né? Pô, mas tá aí, eu vou catar esse jogo. Se roda no SG-1000, dá pra portar pra MSX. Pois é. Já dá. E assim como temos um Rise from Your Grave que era muito morto, nós temos um It's Alive. Que é muito Frankenstein. Porque a coisa que este cara conseguiu fazer nesse artigo do Hackaday que vocês estão vendo aí nos links, ele conseguiu fazer um adaptador para você rodar placas ISA de PC XT num VIC-20. Meu Deus do céu. Não, sério. Eu tô vendo agora. Tem algumas limitações, mas... E tudo isso porque ele queria ligar a placa de rede no VIC-20. Vou ligar o meu VIC-20 na rede. Maneiro. Tem várias maneiras que você pode fazer isso. Tem vários... projetos para Commodore que faz isso, provavelmente tem para VIC-20 também, mas não, o cara queria ligar no VIC-20 uma placa ISA de PC. Mas é uma Etherlink 3, pô, é uma placa boa, pelo menos. Um detalhe muito legal da magia negra que tem aí é que o tratamento de interrupções, ele teve que fazer uma gambiarra por software, porque as placas de PC eles sinalizam a interrupção de uma maneira que, em certas situações, dependendo do momento do ciclo em que ela vem, ela não é reconhecida pelo VIC-20, porque o high-low lá da via é muito curto, muito rápido. Então ele colocou nessa interface dele um latch que reconhece a NMI, ele reconhece a interrupção da placa de PC, manda como uma NMI pro VIC-20 e deixa ela no nível alto ou baixo, deixa ela na transição, e a rotina em 6502, o 6502 de novo, que você tem que implementar para tratar a interrupção no seu software, no seu driver para VIC-20, ela tem que dar conta de resetar esse LED para que uma próxima interrupção possa vir. Esse negócio de você ter que mandar um sinal para dar um acknowledge de que a interrupção foi recebida, ela é coisa de PC também. Eu lembro de ter que fazer isso fazendo software de PC para serial e paralelo de PC em tratamento de interrupção. Não é novidade. Ele está implementando o CPIP, aliás, tá? Só melhora. De conta. Multithread TCP, tá aqui, bonitinho. E thread, ainda por cima. Duas. Mais de uma thread é multithread, tá? Ele precisa brincar com mais de uma. Caramba.
Mas esse negócio de ligar dispositivo ISA em computadores clássicos, isso não é muito novidade no MSX, porque na final da década de 90 teve era CCNet, era uma placa um cartucho da MSX onde você espetava um modem. Um modem ISA. Um modem ISA. Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Caramba. Vamos ver se nos vídeos legais tem coisas menos bizarras. Ops, não, continua sendo tão bizarro. Não tem. A gente tá na Twilight Zone aqui, né, direto. Começamos com o Lazy Game Reviews, o LGR, né? Que aliás ele raspou a cabeça, né? O último vídeo que eu vi dele, ele tava ele tinha passado a régua. Ele é lazy, né? Provavelmente tá com preguiça de despentear. Tá com preguiça de ficar cortando o cabelo toda hora, ele raspa a cabeça logo, fica fácil. Eu vi um vídeo dele falando da VCF Meio Oeste, se eu não me engano. Mas esse vídeo é um pouco anterior, que ele tá falando sobre os kits para leitor de código de barra. Sim, ele tá testando um leitor de código de barra para PC da Philips, que antes da gravação, eu fui informado pelo Giovanni, que está aqui do lado, que ele provavelmente é o mesmo leitor. Não, esse não é da Philips não, mas é o mesmo modelo que a Philips lançou no MSX. O da MSX era o NMS 1130, se eu não me engano, que era o código. Quem tem um desse é o Ravaz. Uma vez ele levou para Jaú, fez um programinha em Basic, mostrou como funcionava e botou. Eu tô vendo agora do vídeo, eu não tinha visto esse vídeo, tô vendo. Cara, eu acho que é o mesmo. Concordo contigo, Giovanni, eu também tenho essa impressão. Que é o mesmo leitor. Esse era um modelo de leitor de código de barras normal, nem era 84, assim, é começo dos anos 90, né? Era um modelo comum, inclusive no Brasil, era o cara vendido aqui. Eu cheguei a ter um desses para teste na época, e que era justamente isso. Ele era uma caixinha mesmo, cara. Eu só não lembro exatamente da forma da caixinha. Às vezes tinha caneta. Ah, não, esse aqui é serial. O que eu tinha pego emprestado já era com porta de teclado AT. Era mais evoluído, mas era a mesma coisa. Era mesmo princípio. Esse aqui é serial. É serial? Eu acho que é assim. Ah, não, não é não. É também de ligar na porta do teclado. É a mesma coisa, deve ser a cópia dele. Esse cara ele foi comum até o começo da década de 90, mesmo da década de 90, quando começaram a vir os de pistola. Até por conta da reclamação do mercado no Brasil, o de pistola, o CD, ele é muito mais eficiente. Porque a operadora de caixa não é obrigada a ficar passando pico de raspadinha pro mercado, né? Aí tem que ter a velocidade certa, tem que passar certinho, deve ter muita tentativa e erro aí. Só para saber, os modelos de MSX tinham dois, era o 1170 e o 1190. O 1190 é muito raro, ninguém acha. O 1170 você inclusive acha na MSX Wiki. E é exatamente o corpo que passa, a canetinha é exatamente igual. Basicamente é o meu projeto. E o interessante disso é que ele mostra aqui uma página com vários códigos de barra, que justamente era o que também tinha nesse que eu cheguei a usar. Que você usava para calibrar, para verificar se estava tudo funcionando. E aproveitando a oportunidade, já que eu falei do CCD de caixa de supermercado, eu lembro quando eu era estagiário, fui estagiário na Casa Sendas, que o pessoal estava começando a informatizar as lojas e havia uma recomendação para o pessoal dos caixas para não ficarem olhando para o CCD. Nunca se sabe. É melhor avisar. É que mesmo avisando vai ter um sem noção que vai causar um dano de visão permanente a si próprio. E a curiosidade é o seguinte, né? Hoje evoluiu, né? E não temos mais o scanner avulso. Ele está literalmente parte componente do caixa do mercado. E esse banco de dados, hein? Eu só tenho duas. É um banco de dados de quinta série total, né? Não, é o seguinte, duas coisas. Primeiro, esse nome PIC não me é estranho. Eu tenho quase certeza que na minha
época de profissional no final dos anos 80 e início dos anos 90, eu tive algum contato com esse banco, nem que seja só para testar, assim, mas nunca cheguei a usar. Agora, o nome do desenvolvedor, o nome do cara é Dick Pick. Dick Pick. Gente, é foto de genitália masculina em inglês. Nude. Ai, meu Deus. Ou seja, aquilo que homem sem noção gosta de mandar em mensagem privada pra mulher, era o nome desse cara. Que isso, meu Deus, que isso. Eu não tenho maturidade pra falar desse banco de dados nem desse sistema operacional. Alguém aí tem? Ele já é falecido, então assim, ele não sofreu bullying por conta do nome dele. Foi misericordioso. O PIC, né, era o PIC OS era um sistema operacional que foi um banco de dados, cujo desenvolvimento foi contratado pela TRW, se não estou enganado, para o exército norte-americano, com o objetivo de ter um banco de dados que fosse algo conversacional, como é o SQL, né, você poder fazer perguntas, se seria um comando em inglês nativo e obter resposta. A função dele era, eu não lembro agora o modelo do helicóptero, era servir para cadastrar, para manter o catálogo de peças do Comanche? De alguma dessas máquinas de bombardeagem? Não, de um helicóptero. Não, helicóptero, era do helicóptero. De alguma dessas máquinas de bombardeagem anti-marrom, né? E foi feito originalmente para. Inclusive, o nome original era Generalized Information Retrieval Language System, GIRL. Só que o exército não gosta de fazer piada, então virou GIM, Generalized Information Management. O nome do cara é Dick Pick e o nome original do software era GIRL. Tá? GIRL. Só melhora. Só melhora. É assim, teve um monte de treta no desenvolvimento. O PIC acabou saindo, ele depois levou o banco junto, teve um problema de licenciamento, e eu não consigo achar. Achei o helicóptero. Era o Cheyenne, o H-56. Assim, eu sabia que ele foi portado para PC, inclusive no início dos anos 80. E para Unix. E vale a pena assistir um vídeo para conhecer isso, quinta séries à parte. Do Agenometry, do Agenometry, nosso parça velho de guerra. O senhor falar do vídeo do Agenometry, vocês falaram do AH-56, esse helicóptero ele só foi um protótipo, ele não existiu. Na verdade, ele entrou na concorrência contra o AH-64 Apache e perdeu. Então não existe como assim, foi só feito, é que nem o F-19, foi YF-19 da Força, foi feito para competir o YF-20 também. Foi feito, botaram para concorrência, foi lá, não rolou e pronto, só fizeram um e pronto. Não entrou em produção. Ou seja, Dick Pick não resultou num relacionamento, né? É de esperar, né? Isso, dificilmente. Desculpa, mas eu não consigo manter a maturidade com o nome desse cara. Chama de Richard, pronto. Vamos passar para a próxima. Teremin Commodore 64. É um Teremin. Queremin. É porque assim, esse cara já tinha feito um Teremin no 64, um Teremin convencional, 64 no Commodore 64, e agora ele implementou o Teremin com a interface do teclado. Explica aí como é que isso funciona. Eu não sei explicar direito como o Teremin funciona. Inclusive, eu sei que um dos primeiros instrumentos musicais eletrônicos, né? A ser desenvolvidos. Na verdade, você coloca a sua mão entre duas placas metálicas, altera uma capacitância e, por conta disso, altera a frequência do som, e ele é usado para aqueles sons estereotípicos de filme de terror dos anos 50. É aquilo. Ou fazer música eletrônica também. Depois você pode procurar o nome do russo que desenvolveu isso aí. Sim, foi desenvolvido por um russo, eu lembro disso. Não é a primeira vez que a gente fala de Teremin nesse podcast. E o mais legal é esse próximo vídeo aí. Até porque ele é muito engraçado. É um vídeo explicativo, fala sobre como funcionam os drives de 3,5? Ele se explica sobre o desenho do disquete 3,5.
porque ele é muito mais sofisticado e muito mais bem pensado do que o disquete 5.4. O vídeo é bem legal. Ele mostra literalmente as coisas meio idiotas, que é, por exemplo, num drive de 5.4 você pode colocar o disquete dentro do drive em qualquer posição. O drive 3,5 só entra de um jeito. Ele explica o conceito da janela, ele explica o invólucro. Tem inclusive um vídeo muito, muito divertido, porque o vídeo de disco de 8 e de 5 tinha aquela mensagem, né? Tire o disco da embalagem. E muitas pessoas achavam que era pra gente puxar a mídia da caixa do invólucro preto. Ai. E tem um vídeo do cara mostrando isso ao vivo. Ai. Inclusive, ele explica isso tudo tendo um TAN de 1000 ao fundo, tá? Esse vídeo não tá no YouTube, mas vou ver 10 minutinhos. É interessante, realmente tem umas coisas curiosas. Você lembrar que nós usamos 5.4, 3,5, lembrar das diferenças, né? Ele explica do tamanho, ele explica da detecção automática da capacidade que o 3,5 permitia. Você consegue saber quando um disco é DD, quando é HD, que no 5.4 significa que o usuário tem que saber e identificar na hora da formatação. Ele fala do disco de 2.38, que é FD, assim. Fala inclusive do Zip Drive, fala do S120. Vou marcar esse vídeo pra ver, então. O chato é que ele não tá no YouTube, né? Então não dá pra botar na fila, tá no MakerTube. Mas já vou deixar a aba aberta aqui pra parar e ver 10 minutinhos. E aí, vamos falar do Mano Parça? Brasil! Sim, temos algumas coisas a comentar no Mano Parça. Temos algumas histórias a falar. Temos atividade. Primeiro tem o definicionamento da data da MSX 2025. Sim, pessoal. O encontro de usuários de MSX do interior de São Paulo, Jaú. Encontro famoso, lendário encontro de Jaú. Mítico, lendário, mefistofélico, ciclópico encontro. O evento que assombra os comerciantes da pascata cidade de Jaú. Porque maltratar MSXero não dá certo. Praga de MSXero pega. Estará acontecendo dos dias 20 a 22 de novembro, então vamos pegar o feriado do Dia da Consciência Negra, vai ser quinta, sexta e sábado, no mesmo local de sempre, na Escola Técnica Industrial de Jaú. O pessoal de lá já avisou, pediu para avisar o pessoal, para convidar, para o pessoal não deixem de ir, para divulgar. Então, se você mora no interior de São Paulo, quiser dar uma passada, conhecer, alguns de nós do Retrópolis estarão lá presentes. Então, será um prazer ter vocês lá, passar lá. Vai estar no horário, eu acho que é de 9 da manhã às 6 da tarde. Então, se vocês puderem, dê uma passadinha, prestigiem o encontro. E nunca mais venham com o mimimi do Dia das Consciência Negra ter virado feriado nacional, porque graças a esse feriado nós vamos ter uma MSX Jaú de 3 dias esse ano, tá? Agradeçam. Porque não tem mais feriado. Porque Jaú sempre ocorre no maior feriado do ano, do maior feriado que há em novembro. Em novembro nós temos 3 feriados nacionais. Novembro ou outubro, né? Temos 3 feriados nacionais. Não, só outubro já teve? Sempre foi em novembro. Então eu tô delirando. Mas só se caísse, por exemplo, 2 de novembro caía num dia e pegava 30, 31, 31, dia 1º, dia 2, só nessa situação. Dado que Dia das Bruxas não é feriado, tá? Nem o Dia de Todos os Homens, que é o Dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro, também não é feriado, então não dava, não rolava. Então, convidamos a todos a estarem presentes para participarem do encontro. O pessoal lá da organização já pediu para a gente divulgar, então estamos divulgando e dizer que nós estaremos, algumas das pessoas, dos membros dessa muito respeitosa Câmara Legislativa da ilustre Municipalidade de São Tramiel de Retrópolis estarão presentes. Será tão prazer vocês lá também. E sabe quem está de volta? Um site que não tinha atualização há muitos anos. O MX Project. Pois é. O Alexandre Brandão voltou à ativa recentemente, falou comigo, comprou até um micro. Comprou um micro de um amigo nosso, de Fredon. Comprou um MSX do Fredon. E tem conversado comigo e resolveu botar o site de volta ativa. Conversou com a velha trupe, né, conversou com a galera. Mas acredito que só estão 2, né? Estão ele e o Daniel Campos. Tem mais alguém além deles 2? Não, são só eles dois. Então, assim, eles voltaram à ativa, o que é muito bom, porque é um site muito legal de ler.
Sempre gostei muito do MX Project. Ler os relatos que eles colocam lá são bem feitos, bem interessantes. E no Instagram ele está colocando muita coisa do TK2000, que é a paixão do Alexandre, né? A paixão do Brandão, mas no site eles colocaram um material muito interessante sobre o AX370. Agora vocês explicam o que é o AX370. É um MX2 do Kuwait. Ele é um MSX2. Aliás, o Giovanni tem um AX370. Eu tenho, tá aqui na caixa azul. Pois é, então fala você, pô. Você que tem um. Literalmente é o 2 Plus da Sanyo, aquele YV22, né? Não é. É o com drive ou sem drive? Com drive. É o 70 FD. Ele é 2 70. Ele é 2 Plus, né? Ele é e não é. Ele é um. O hardware dele ele tem um 58, ele é um 2 Plus, né? Todo bonitinho, com tudo 2 Plus, com o 2 Plus precisa ter, exceto se bem que até o espaço na placa-mãe tá para colocar o circuito de FM, mas ele é literalmente um downgrade desse modelo 2 Plus para ser um MSX2 para rodar as coisas de máquina árabe. Então ele tem a ROM com a extensão árabe da Lamia e toda aquela quinquilharia. Para todos os efeitos ele é um MSX2, porém ele é um 2 Plus porque alguns programas entendem que ele é um 2 Plus e entram no modo de YJK, usam os scrolls. E como o Daniel fez aí, ele substituiu a ROM árabe, que não faz muito sentido para a gente ter, por uma ROM adaptada para ter todos os recursos do 2 Plus. Ele fez um carnaval nessa ROM, né? Ele colocou o FM Basic, né, para ter comandos de áudio FM, não é isso? É porque ele colocou o FM também. Teve mais isso, né? Ele colocou o programa Test Run também, causável pelo Basic, e como se não bastasse, colocou o Kings Valley, também para ser chamado por Cal. Só para lembrar, gente, o Daniel Campos, antes de ser habitué da comunidade de Color, ele era o presidente emérito do Clube do Sanyo, tá? Ele é fã dos rock dos MSX da Sanyo. Então, mas pô, legal dele era até ROM árabe, né? Sei lá, mas ficou legal, né? Maneiro. É que assim, a ROM árabe era legal como curiosidade, mas qual o problema disso? Deixa o boot muito mais lento, porque ele carrega um monte de coisa, sobe MSI, sobe a Lamia, sobe não sei o que. Sim, eu sei, eu tenho MSX árabe. Então. Você abriu o micro, você tirou, você só pulou, tirou aquela EPROM ali, ele boota MSX normal. Mas assim, nesse cara ele só tem uma ROM, uma PROM lá dentro, com todo mundo dentro, junto together e Shallow Now. Ele regravou tudo. Você não pode. Ele tem outros 2 buraquinhos lá. Eu conversei com o Clash sobre isso, né, quando fui pegar a máquina. Ele tem uma lá que é uma pinagem meio diferente, mas aquilo ali é a Kanji-ROM. Fim da história. Sobre a FM, se eu entendi direito, existe um modelo de Sanyo desse mesmo computador que vem com FM, mas esse em particular não vinha. E aí ele colocou um OPL lá dentro para ter, foi isso? Sim, esse micro vem de fábrica. O Wave 70 FD tem FM. Só que esse modelo AX370 provavelmente eles só deixaram o buraco na placa, não colocaram. Tem que botar o APLR e tem que botar um 74LS do resto da história lá. Levantou o esquema. Nossa, belíssimo hack, né, dessa máquina, tanto da parte de hardware quanto da de software. Inclusive o Clécio estava vendo isso, só botar o FM, né? Inclusive eu arrumei uns FMs para ele. Ele deixou tudo pronto, só falta o FM. Eu inclusive, quando eu passei para ele as coisas pro Clécio, eu passei os FM que eu tinha e eu descobri que eu fui um cara sortudo, que eu comprei 5 FMs na AliExpress, os 2 que eu precisei funcionaram, os outros 3 eram pirata. Aí ele me deu a dica, inclusive, para você verificar, e fica a dica para vocês, caros ouvintes, se vocês quiserem saber se tá ali gravado, rouba o frasco de acetona da sua esposa, que ela usa para tirar o esmalte das unhas, umedece um algodão e passa em cima do chip. Se saiu ali, ferrou. E foi isso que eu fiz nos FMs. E além disso, compre 150% a mais dos chips que você precisa.
Pois é, Ou mais. Nessa eu dei sorte, porque eu precisava de um FM, vendi um segundo FM pro Marcos, ele tá usando, tá funcionando, os outros 3, que eu nem tinha testado, justamente os outros 3, nada, assim, eram falsos. Vende no Mercado Livre como para colecionadores. E temos também um vídeo do Debate Creator fazendo um review da MSX VGA. Não é um periférico. Ei, Juan, o Debate Creator. O Debate Creator. Mas ele está debatendo com ele mesmo, né? Ele está sozinho, então não é um debate. Não, é a legenda do automática do YouTube falar Debate Creator. Ai, meu Deus. Eu não assisto, vídeo em português eu não assisto com legenda, então caramba, Debate Creator. Não, Manuel, você acaba de ganhar esse apelido. Não tem escapatória, não tem apelação. Você tem esse apelido agora, pronto. É o Debate Creator. Puta merda. Eu fiz um vídeo, eu fiz um artigo, uma não resenha sobre esse cartucho, MSX VGA. Tá lá no nosso site, saiu acho que no início desse ano, início do ano da graça 2025. Foi esse? Foi, acho que foi. Só que agora o que acontece? O cartucho que eu fiz era o cartucho na época que o Vitor Trucco fez e funciona bem legal. Qual é a sacada? Projeto Pico 9918. Então ali dentro tem um Raspberry Pi da 5ª série, que ele funciona como se fosse um TMS 9918, e ele captura o sinal do 9918 do micro, no caso do MSX, mas o mesmo projeto pode ser usado para ColecoVision, para o TI ou para o SG-1000, qualquer um que tenha o TMS, e manda o sinal na saída para um cartucho, para um conector VGA a 31 kHz. O Paulo Custódio fez uma alteração que foi muito bem-vinda, que ele fez o quê? Tem 2 alterações que ele fez nesse cartucho. A primeira é que ele para quem vai usar isso no Expert, ele fez um adaptador para você ligar no Bus Expansion do Expert, que você encontra no Expert 1.0 e no 1.1, porque se é um cartucho que ele só trabalha com I/O, você pode colocar lá atrás, não vai dar conflito se você botar cartucho na frente. Então ele bota um adaptador, coloca o cartucho e liga o monitor. Então você consegue usar no Expert 1.0 ou 1.1 um monitor VGA, inclusive aquele monitor que está jogado no canto da sua casa. Uma outra alteração que ele fez agora foi o seguinte: ele colocou um slot em cima. Para você não perder o slot. Então com isso você conecta o cartucho, pode conectar, por exemplo, vamos supor, um SD Mapper, conecta no cartucho, liga na saída VGA e vai embora. Inclusive eu preciso fazer testes com alguns micros meus aqui. Eu preciso fazer um teste desse cartucho com o MSX mais desgraçado que eu tenho na coleção, chamado Fujitsu FMX. Eu preciso fazer um teste desse cartucho com esse Fujitsu, porque desgraçado porque a saída de vídeo desse Fujitsu é uma coisa de maluco. Ele usa RGB, ele só tem RGB digital, as cores são extremamente saturadas, é horrível de ver as coisas. Então eu tenho que fazer um teste com o expansor de slot e com o MSX VGA para ver como é que fica. Aí, quem sabe é um MSX que acha que é um Spectrum. E quem sabe com isso eu consigo ter uma saída de vídeo para usar nesse micro, tá? É muito legal, é um projeto muito legal, mas assim, antes que alguém tenta achar que resolva isso com um pensamento positivo, não, gente, não tem suporte disso a princípio para MSX2 ou 2 Plus. Se eu ligar num 2 Plus eu for entrar. Quando você entrou no modo de vídeo, screen 4 para cima, ele não aparece nada na tela. Tem uma pessoa que falou hoje na comunidade MSX que está querendo mexer no código, que ele falou: eu sei que não dá para botar, mas dado que tem a condição, e se eu conseguir botar 80 colunas nele? O cara está tentando, começou a pesquisar para fazer uma atualização do firmware para você ter 80 colunas nesse cartucho. Um objetivo mais modesto, antes de compatibilidade total com o 9958, seria, sei lá, por exemplo, poder fazer com que o cartucho de 80 colunas do Expert funcionasse. Talvez. A ideia que essa pessoa colocou é simplesmente colocar suporte a 80 colunas. Você consegue usar 80 colunas nesse cartucho, que eu já acho uma coisa muito interessante, porque uma coisa que a gente gravou agora no episódio, vários episódios, a gente comentou do problema que o MSX bem que podia ter tido 80 colunas, né? Bem que podia ter tido 80 colunas logo de cara. Mas assim, a gente sabe das dificuldades. Reclame com a Texas.
A gente sabe das coisas, como é que foi lá, como é que foram as coisas na ATI e a respeito da produção. A gente entende isso hoje em dia, né? A gente já tá tudo burro velho, cheio de cabelo branco na cabeça. A gente já sabe que as coisas não são exatamente Não, mas a ASCII tinha que ter mandado a TI fazer um VDP com 80 colunas embutidas. A ASCII tinha que ter mandado a Yamaha fazer um VDP novo. Não foi exatamente. Eles fizeram. Tinha que ter feito 2 anos antes. Bate pra porra. Isso. E os outros 108 mil. Não, é engraçado o que eu já comentei recentemente. O cara que aparece, vem com essas ideias. Tem gente que aparece nas comunidades, o cara aparece, vem com uma ideia cretina, fala uma groselha dessas. Me desculpe pela groselha, pela planta, que aliás groselha dá um suco gostoso. Fala uma groselha dessa, fala e de repente o cara, some, desaparece. Fala abobrinha, o pessoal vai e questiona, fala que não é por aí e o cara desaparece. Isso aí. Mas é assim que o troll funciona. Isso aí, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo funciona assim. E vamos parar de falar mal dos outros e vamos começar a falar bem dos outros, porque as pessoas que comentam nos nossos posts são sempre do caralho. O que eu falo sempre? Nós temos os melhores ouvintes, da face da face da podosfera, e o nosso público é um público diferenciado. Dito isso, vamos para os comentários do episódio 166, 30 anos de internet comercial no Brasil. Temos comentário nas 4 partes, quer dizer, nas 2 partes, tanto no blog quanto no YouTube. E no blog começamos com um comentário. Você perdeu a oportunidade de fazer a piada, dizer que temos comentários de 4 fontes. Chega, olha, já teve muita. Olha, depois do nome daquele cara do banco de dados, já teve quinta série demais. Chega, Giovanni, chega. Vamos prosseguir. Vamos com comentários. Porque o primeiro comentário é de mestre de Excel, Assunção. Dizendo: apesar de ser normal apresentar a ARPANET como a versão inicial da internet, ela era na verdade uma WAN, Wide Area Network, ocupava o país inteiro e até internacionalmente depois, mas tinha a mesma funcionalidade de uma LAN, Local Area Network. O primeiro pacote ligando redes diferentes foi em 22 de novembro de 1977. ARPANET, Packet Radio do SRI e o SATNET. No início dos anos 80, a ARPANET acabou sendo engolida pela internet e por isso é fácil confundir as duas. Entre 1986 e 1990, a NFSNet foi substituindo a ARPANET e entre 1991 e 1995, a internet comercial atual foi substituindo a NFSNet, o que foi possível graças à legislação proposta pelo Al Gore, que é o que ele disse, não que ele inventou a internet. Coitado do Al Gore, o pessoal cai em cima dele por todos os motivos errados, né? Pois é. Depois tem um comentário do Rafael Saib, que disse: em um momento do episódio o Ricardo falou que talvez fosse legal um episódio sobre MUD. Eu acho que seria muito legal, quando puderem, façam. Aí eu comentei: eu já pedi esse episódio faz tempo, mas o problema é a pesquisa. Eu queria achar alguém que já jogou MUD naquela época, que eu era viciado nesse negócio. Gente, isso já fazem 30 anos, já é retro. Mas eu vou continuar como defensor do Dico MUD, como o melhor sistema gerenciador de MUD, e fazendo campanha por essa pauta. Esse Dico MUD foi feito por aquele Dick Pick? Não. Desculpe, chega, agora chega. Temos 2 comentários do SD. Essa notícia que saiu por agora vem bem a calhar com esse episódio, dizendo que a AOL interrompeu o funcionamento da rede dela de linha. Ela tinha internet de escada depois de mais de 30 anos. E ele também acrescentou que também sobre o modem BBS tinha as famosas taglines. Uma bem real era a primeira conta telefônica, a gente nunca esquece. Porra. Cara, tagline era um negócio muito legal. Tagline é a evolução da filosofia de para-choque de caminhão. As taglines. Pô, grande lembrança do nosso ouvinte SD. Se esse indivíduo tem filho, o nome dele é micro SD? Deve ser. Se ele tiver um neto, não, tem o SD, mini SD e o micro SD. Certo. É verdade. E te desculpa, minha maturidade não tá legal hoje. É culpa do Dick. Tudo culpa do Dick. E tem uma negócio de conta telefônica. Eu citei o Kevin Savage. No livro dele, ele comenta que depois de muito
muito argumentar e muito insistir, quando adolescente, né, ele conseguiu finalmente mostrar que ele era responsável e tudo mais, ter uma linha telefônica no quarto dele. Ele ia poder acessar a BBS, ia poder fazer um monte de coisa legal, né, baixar arquivo, super feliz, né. Então os caras de alguma Bell da vida instalaram a Pacific Bell, que é da Califórnia, instalaram lá o telefone, não sei o que lá, ele usou um pouquinho. Quando chegou a conta telefônica, era um valor absurdo. E ele, pronto, eu vou morrer, minha mãe vai me matar. E assim, várias ligações para vários serviços que não tinha nada. Ele só queria internet, ele não queria falar com os seres humanos, não queria ligar para chat amizade, por exemplo. E no final os caras descobriram. O vizinho dele, quando viu o cara instalar o telefone, fez uma extensão. Caramba, nossa senhora. Gente, picareta em tudo que é canto desse mundo. É cara de pau e burro. Porque esse é o tipo de gato que é o gato mais detectável que existe. Gente, além de pilantra, é burro. Mereceu. Mas nesse você quase matou um adolescente do coração. Vamos pro YouTube, que também tem comentários na parte A no YouTube. O Senhor Espaço, que eu esqueci, nós sabemos a identidade do Senhor Espaço, eu não sei quem ele é, mas ele já comentou em outros. Ele sabe que ele é ele, porque o nome dele não aparece. É o Senhor Espaço. Eu tive acesso à internet logo no início via Embratel. Mais um dos pioneiros. Ele é mais pioneiro do que eu, porque eu só fui ter via BBS Mandic um pouco mais tarde. E o nosso baiano postiço Alexandre Lima, vulgo Zanaquex, diz: até hoje eu esqueço que o boleto não é mais da FAPESP. E que eu disse que tinha a galera da FAPESP. E que o primeiro acesso dele foi na época da IBM. Por época da IBM ele fala o quê? Que ele trabalhou na IBM? A IBM teve um provedor também durante um tempo. Mas ele trabalhou, ele trabalhou na IBM, ele conhecia ele trabalhou também? Ele trabalhou na IBM em São Paulo, inclusive ele falou comigo, pediu o contato do Sávio, eu passei o contato, eles se conversaram, o Sávio passou o contato de uma época da época, ele me agradeceu, que foi muito bom reencontrar um monte de gente, tanto que ele foi pra Summit e ele disse que ia ver se não encontrava o pessoal da IBM lá. E aproveitar encontrar em São Paulo para matar a saudade dos amigos do tempo de IBM. Porque na época do Aptiva, esse comentário dele me fez lembrar isso, né? A IBM chegou a lançar um serviço de provedor de acesso também, que obviamente vinha gratuito quando você comprava um Aptiva. Eu acho que em algum momento da minha vida eu fiquei ciente desse fato curioso e depois esqueci. Meio que ativou uns neurônios adormecidos aqui no meu cérebro, mas tudo bem. Vamos para a parte B, porque na parte B temos um comentário do blog do Diego dizendo: olá a todos, lembrei de 3 pequenos causos. Criei minha conta de ICQ antes de ter internet de forma oficial, usando o discador 0800 de um CD do SBT Online que fazia uma ligação de 5 minutos para fins de cadastro, mas permitia usar o ICQ. Isso foi em 1999. Mandou bem, Diego, gostei. 2. Houve um período breve de uns 3 meses lá por 2000 em que algum sysadmin do IG de São Paulo permitiu aceitar ligações a cobrar. Passei 3 meses acessando a internet em horário comercial, fazendo DDD a cobrar. Nossa, Diego, você ganhou o nosso respeito. Isso é uma picaretagem de respeito, não é aquela baixeza burra de ficar botando ligação na conta telefônica do vizinho que aquele imbecil do outro caso fez. Do vizinho do Kevin Savage, o jovem Kevin Savage. E 3. No Canadá usam fax em 2025. Um dos exemplos é o envio de receitas médicas do médico de família para as farmácias. Caramba! Jesus, não. Um dos grandes problemas do... É o FDC? Seria o Ministério da Saúde norte-americano? Não, FDC é... Não, FDA, que é o Food and Drug Administration. Não, que é o que gerencia a parte de saúde. INH, National Institute. Não. Esse aí. Tanto faz, você sabe do que eu tô falando. Um dos grandes problemas durante a pandemia nos Estados Unidos, para eles poderem fazer a contabilização de casos curados, gente recuperada, gente doente, mortos, durante a pandemia de Covid, nos Estados Unidos, de 2020, 2023, era a dificuldade que eles tinham de fazer a concentração dos dados, porque era tudo enviado por fax.
As pessoas digitavam o relatório, imprimiam o relatório, mandavam por fax e em algum lugar de Washington ou de alguma capital, as pessoas pegavam esses fax e redigitavam outra vez. Nossa, que bom que a gente mora em país desenvolvido, hein? Calma que ainda tem mais no comentário do Diego. 4. Sim, eu sou o Diego do Opencast Tecnologia Aberta. O podcast está em hibernação. Ainda lembro do episódio com vocês, acho que foi o 69. Sim, eu e o Giovanni participamos com ele. Muito bom, cara. Pena que o episódio da hibernação, porque eu comecei a ouvir outros podcasts de tecnologia aberta, mas o Opencast era muito bom. É o meu, na era até hoje de podcast de a parte de tecnologia de código aberto, é o meu podcast favorito. É o que eu mais gostava de ouvir. Uma pena que ela está em hibernação. Espero que voltem. E por fim, temos comentários no YouTube na parte B do cavaleiro chamado FS Almeida BF, dizendo: desbloqueou uma memória essa do fax. Em 1995, na empresa em que eu trabalhava, mandava informativos para contatos usando fax modem. Fax modem, era essa. Gente, deu gatilho de pesadelo de configurar a placa fax modem. Nossa senhora, de software de enviar fax, ele virtualizava a impressora. Nossa senhora, era muito complicado, era muito pé no saco. Não, ainda isso ainda existe. Acho que ainda tem suporte ainda. Mas é só em país subdesenvolvido que eles usam isso, né? Ah, tá. E o Zanak X, Alexandre Lima de novo, dizendo: sobre o fax, de novo. No meio dos anos 90, eu usei muito o fax na empresa em que eu tinha nessa época. Passar cotações, receber confirmações de negócios, etc. Era um fax da Panasonic, funcionava muito bem. Fax físico, não fax modem, aquele negocinho que você passava o papel e chegava... O amigo da dona Scully. Era... Não era o amigo da Dana Scully, era só fax. O amigo da Dana Scully você instalava dentro de um PC e era um porre de configurar. O fax modem. Aliás, tinha isso naquela animação, lembra, Giovanni? No Reboot, o fax modem é Datanali. É Datanali. Aliás, tem uma mensagem que eu tirei do Reboot que a gente usa de vez em quando. Então, se alguém ouve, de vez em quando eu boto num áudio no podcast, cara, what? Eu tirei dessa animação, um binômio gritando what. Eu fico me perguntando, vejo o título daquele, quando eu vou botar uma gag sonora, eu fico me perguntando o que é Reboot? Era um desenho animado? Porque que what é esse? Né? Tá, vou te dar um pouco mais de detalhe citando uma fato curioso. A galera que desenvolveu o videoclipe do Dire Straits, do Money for Nothing, aquele pessoal, anos mais tarde, desenvolveu uma ação canadense e fizeram uma série de animação chamada Reboot, que se passava teoricamente dentro do computador. Inclusive, os dois caras do clipe aparecem num episódio. Os trabalhadores da loja. E só para vocês, para saber, então, uma curiosidade também, aí mais para o pessoal que tá ligado na área de quadrinhos, o cara que foi publisher da DC durante um tempo, o Dan Didio, começou trabalhando em animação, Dan Didio trabalhou nessa animação, no Reboot. Reboot é dos anos 90, né? Parou no final da terceira temporada, ia fechar com a quarta, depois fizeram a quarta, não lembro, eu vi até a segunda, a terceira eu vi muito pouco episódio, mas era muito divertido. Então vamos falar do É Nóis. Tem algumas coisas pra gente comentar. A primeira, acho que falar, o que você acha, Giovanni? Fala da Retro Rio primeiro ou fala do evento? Rio? A gente não falou da Retro Rio no episódio passado. É mesmo? Então eu só vou falar a primeira, que é rápida. Como vocês sabem, caros ouvintes, nós gravamos há um tempo atrás com o professor Ivan da Costa Marques sobre o MEC 512. E o professor Ivan faz parte do simpósio, faz parte de um grupo de pesquisa na universidade, que é do simpósio de História da Informática na América Latina e o Caribe, o XIALC. E aí ele colocou a gente em contato com outras pessoas ligado ao XIALC. Então, a pessoa de um professor, do Lucas, que é professor no IFE, um Instituto Federal em São Paulo. O Lucas nos convidou a participarmos das Jornadas Argentinas em Informática e Investigação Operativa, e me desculpe, Juan, pelo meu espanhol horroroso. Foi a 57ª edição,
E eu participei fazendo uma apresentação, apresentando o Retrópolis. Fizemos uma breve comunicação de uns 15 minutos apresentando o Retrópolis, mostrando como é que é o nosso trabalho, tudo. Eles agradeceram, gostaram muito, fiz a apresentação em português, porque, como vocês viram, o meu espanhol, eu não me garanto com ele. E eles estão andando, tem um museu, mais para o interior da Argentina, estão fazendo atividades, inclusive uma coisa que eu não relatei. Eles estão agora organizando eventos e eles vão ter a primeira edição da Vintage Computer Festival Latinoamérica. Eles tiveram autorização para usar o nome VCF e eles vão ter um evento. A cidade eu não me lembro, não sei se não é Rosário, da Argentina. Ela é uma cidade mais ao sul. Você tem Buenos Aires, 40% da população está em Buenos Aires, você tem Bariloche. Depois de Buenos Aires acaba o país, tá? Aí só volta lá em Chihuahua. Mas assim, enquanto o país está começando a acabar, entendeu? Quando o país começa a acabar, eu não sei se é Rosário, eu não me lembro, não adianta de cabeça. Não, Rosário é mais pro norte. Rosário é norte, né? O Rosário, Curuzuquatiá, essas coisas é mais para norte. É pro sul, é um pouco mais abaixo, é uma distância, acho que umas 10, 12 horas de ônibus de Buenos Aires. Eu vi uma vez. Se vocês pudessem ir, seria muito bom. Seria muito bom, mas nem sempre as coisas ocorrem do jeito que a gente gostaria. Seria muito bueno. Então, eles vão estar fazendo a Vintage Computer Festival Latinoamérica, que eles chamam Latam. Nem nada a ver com a empresa aérea, não tem patrocínio. Vai correr no Espaciotec dos dias 24 a 26 de abril de 2026. No Down Center, na cidade de Bahia Blanca, então na Argentina. Aqui. La Plata. Litoral. Índio, As Pipinas. E vai ter outras VCFs, tá? Vai ter a VCF Montreal também acontecendo em 24 e 25 de janeiro, lá no Canadá, mas essa vai ser 24, 25 e 26 de abril de 2026. Então, caros ouvintes, se algum de vocês estiver por lá, vai ser sexta, sábado e domingo. Se algum de vocês estiverem, já estão sabendo, vocês souberam primeiro através de nós, então já quiserem comparecer. Foi bem legal, recebi comunicação, recebi certificado, estou recebendo e-mail de oferta de curso, outras coisas mais deles ultimamente, tá? O espaço é o Espaciotec, que é um museu que eles mantêm nessa cidade, tá? O Down Center é nesse espaço na cidade. Então, se alguém tiver a oportunidade de ir, a cidade de Bahia Blanca fica. Agora eu vou ter que. Fica bem mais ao sul da Argentina. Eu acho que é a província de La Pampa. Bahia Blanca, Argentina. Não é La Pampa, não. Tem para Buenos Aires. Você acha Buenos Aires, aí você desce no mapa até você seguindo pelo sul até chegar em Mar del Plata, que acaba a Argentina nessa parte. Aí você vai seguindo pelo litoral até chegar numa baía, que é Bahia Blanca. 8 horas de carro de distância. São 8 horas de carro a distância. De avião 1h25. Dá para ir de transporte público por 9 horas de condução. Dá para ir de trem? Não, só ônibus. Não tem. O trem é só na grande Buenos Aires. Porque você tem a cidade autônoma de Buenos Aires, tem a província de Buenos Aires. Pelo que eu entendi, Bahia Blanca é na província de Buenos Aires. Só que não quer dizer muita coisa. Isso. Que é ao sul. Desculpa, gente, que ficou interessado, tá muito longe de Alto Pelada. Pois é. Então, era para saber se alguém quiser já se planejar para estar presente participando desse evento no aprazível estado irmão aí de baixo, no país aí de baixo, já fica sabendo, tá? O que, Ricardo? O Brasil do Sul? Você quer arrumar briga com os caras, né? Sem precisar, né? Quem está organizando é o Museu da Informática Espaciotec, é o primeiro museu interativo de computadoras na Argentina e o único em seu tipo em Latinoamérica. Eles estão. Tem um detalhe, na Argentina são las computadoras. Não é ordenadores, não. Não, e é menina. Quando você sai da Argentina, viram. O Chile é o computador. Então, pessoal, essa primeira. Segunda, comentar rapidamente como é que foi a Retro Rio. Nós não falamos no episódio passado porque o episódio ia ficar muito longo.
A Retro Rio ocorreu no final de julho, dias 25, cara, faz tanto tempo que eu já nem lembro, 25 e 26 de julho, no Cefet. Nós tivemos uma presença grande de pessoas que vieram participar do dia, principalmente no sábado, uma galera no sábado, maior no sábado, é normal, é o esperado. Na sexta, presença dos estudantes. Eu acho que dessa vez teve menos estudantes. Os professores também acho que era fim de período, estudante preocupado, apavorado, querendo preocupado em tentar tirar nota, porque eles iam entrar em férias logo depois. Então tivemos uma presença boa, pessoas, acho que talvez o mesmo número, um número próximo ao que nós tivemos na outra Retro Rio. Tivemos, vocês podem olhar lá no nosso álbum de fotos, tem lá as fotos, né, que levamos, que tivemos. Tivemos um Matra Alice 90 do One, tivemos um PC Júnior que nos deu um susto. A gente ligou o PC Júnior, funcionou, daqui a pouco deu pau, parou, a gente parou no final da conta no medo, já que não era nosso. Tinha sido cedido pelo nosso amigo Marcelo Sávio, e ele não pôde ficar no evento. A gente pegou, desligou tudo e deixou ele só exposto. Depois o Sávio falou: não, o monitor tá muito legal, não tá precisando de reparo, mas saiu um cheirinho de queimado, o que deixa a gente apavorado. Teve o X1000 do João levou o X1000. Teve o Nintendo 64 na maleta da Melanie. Sim. Teve o GS que eu levei. Teve um PC Gamer. Um PC Gamer anos 90, tá, gente? Teve... Com direito a monitor de tubo, caixa de som da Roland, aquela caixa grandona. E MIDI. E MIDI, módulo MIDI. Acho que ele levou 2 ou 3 módulos MIDI. MIDI, não. MIDIs, né? Tinha um MT32, tinha um outro lá. Então, um abraço pro Ricardo Vinícius, que a gente acha que o negócio dele só vai querer levar a amiga para evento. Ele levou um PC Gamer anos 90, por favor, tá? Só veio ele entrando com um monte de coisa. O que eu falei? Trouxe um PC. Aí eu, um PC um PC da época, pô. Aí trouxe com monitor de tubo, completo. Tô falando de 3 ou 4 viagens pra trazer tudo. Assim, foi muito legal o evento. Agradecemos a todos que participaram, todos estiveram presentes. E provavelmente mais uma vez agradecemos a Cefet pela sucessão do espaço e todo o resto. Sim. E agradecemos ao Cefet por ter nos dado um tubo. Agora nós temos um tubo para guardar o banner. Na verdade, o tubo eles deram pra gente o banner. No ano passado a gente não pegou o tubo, dessa vez a gente pegou. Enrolamos e guardei o banner no tubo, porque para proteger o banner, né? Ficar guardado dentro de saco plástico. Agora pelo menos tá num tubo de papelão direitinho, tá lá guardado o banner. E lembrar a todos que, já que falando de evento, o nosso próximo evento, data oficial, a MSX Rio 2025 do segundo semestre, ocorrerá no dia 18 de outubro de 2025, sábado, novamente na Nave do Conhecimento, no Engenho de Dentro. Para você que está perdido aí na história, deve ser mais ou menos daqui a um mês. Menos de um mês. Menos de um mês. Pouco menos de um mês. Então, estaremos com a MSX Rio acontecendo novamente. Todos são convidados a estarem presentes. Novamente, entrada de graça. O espaço é aberto para todos são bem-vindos. Venham, divirtam-se, conversam. Vamos trocar ideia, trocar programa. Vê lá no horário de 9h30 às 16h30. Esperamos que vocês estejam lá, todos vocês estejam presentes, possam participar da MSX Rio. Teremos ainda esse ano, vai ter encontro de Jaú, que nós já falamos, e provavelmente encontro de São Paulo MSX SP deverá estar acontecendo no primeiro final de semana de dezembro, junto com a Rio Retro Games Contest Edition, que vai acontecer nos dias 6 e 7 de dezembro. Vai ser esse. Porque não tem muita margem de manobra em dezembro, né? Ou você faz no primeiro ou segunda semana de dezembro, você não faz. Ou você faz na primeira semana de dezembro, na segunda já tá difícil. Lembre-se que dezembro é o final de semana dos meses do ano. É um mês complicado para fazer evento. Então, esses são os eventos que nós estamos lembrando. Convidamos novamente todos vocês a estarem presentes na MSX Rio, marcarem a sua presença lá. Inscrição aberta no Simpla. Quem está na lista na newsletter já recebeu comunicação. Faça a inscrição, já viu o post, já saiu no site, divulgando. Então, gente, convidamos a todos vocês a participarem. Gente, inclusive, que é de fora do Rio. Se estiver fora do Rio de Janeiro, quiser vir, será muito bem-vindo. Inclusive no site da dica de hospedagem, tá?
e dicas de hospedagem que não sejam dormir debaixo da ponte ou no galpão ali do lado do engenheiro, ou no galpão que fica ali do lado da nave do conhecimento, porque afinal das contas ali não é lugar pra gente dormir. Mas ali nem dá pra dormir, porque tem atividade à noite. Mas nunca se sabe. Qualquer coisa tem um hospital. Você vai conseguir fazer qualquer coisa, mesmo dormir ali. Qualquer coisa alguém vai tentar dar um migué e vai dormir no hospital. Fica passando mal lá, gemendo. Vai parar no hospital, para lá no hospital e vai. Tá? Pô, tinha um hospital, não um hospital, mas clínica de exame lá de Campinas, da Vera Cruz, eu fiz alguns exames, dava pra você ficar de boa lá, porque acho que tinha internet, tinha máquina de café, bebedouro, banheiro, e tinha inclusive uns biscoitinhos que ele liberava pro pessoal que fazia exame de sangue, né? Jesus. Você poderia passar o dia ali de boa. Jesus amado. Com o café na faixa. Bem, não vamos incentivar vocês, caros ouvintes, a fazerem isso, mas vamos novamente incentivar e convidá-los a estarem presentes nesses eventos. Tanto a MSX Rio em outubro, quanto a MSX AU em novembro, a MSX SP em dezembro, e o pessoal no Rio que não for para a MSSP, na Rio Retro Games Contest Edition, que também estará acontecendo isso em dezembro. Convidamos a todos que estejam presentes e a gente se vê lá. Mas acho que fechamos, né? Sim. Gente, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo até aqui. Voltamos no próximo episódio. Que enquanto vocês estiverem ouvindo isso, eu já devo estar trabalhando na edição de uma forma frenética para poder publicar esse episódio na data certa. E nos vemos lá. Fui. Até mais, pessoal. E Juan, despeda-se das pessoas aí também. Então é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite e fui! Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a Retrobits, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail todas as sextas as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens, pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.